Vamos agora acompanhar a sessão da tarde de hoje ao vivo, direto do plenário. Já havia saudado os membros do nosso tribunal, agora saúdo os advogados presentes, doutor Alberto Pavio Ribeiro, ministro Zé Levi Melo do Amaral, pela Namages, doutor Cristóvão Dionísio de Barros Cavalcante, nosso caríssimo Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e doutor... São os que usarão da palavra. Então, conforme decidido pelo colegiado soberano, ministra Rosa Weber, chamo de vossa relatoria agravo regimental na reclamação 33.459. Agravante União, agravado Rosemary Souto Maior de Almeida. Vossa Excelência tem a palavra para o relatório. Som. Não está apagado o som. Está apagado o seu som. Tá, agora deu. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, e cumprimento não só a Vossa Excelência, como também a ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, e muito especialmente o eminente ministro Nunes Marques, a quem dou as boas-vindas nesta casa, desejando-lhe muita felicidade no exercício da função jurisdicional. Cumprimento também o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, o ministro Advogado-Geral da União, doutor José Levi, e os senhores advogados presentes. Neste agravo regimental apregoado por Vossa Excelência em reclamação constitucional, a que neguei seguimento a União manejou o presente agravo em reclamação com decisão exarada pelo juízo da 5ª Vara Federal da Judiciária de Pernambuco e ainda com decisão em agravo de instrumento, o mesmo feito pelo desembargador federal Ronivon de Aragão, as usurpações da competência originária federal para ações nacional do Ministério Público, uma vez que nelas foi declarada a competência da Justiça Federal para a ação ordinária, na qual pretendida a declaração de nulidade de sanção disciplinar aplicada pelo CNMP a membro do Ministério Público. Peguei, senhor presidente, reclamação na jurisprudência prevalecente desta Casa, em decisão que, como eu disse, desafiou o presente agravo regimental, cujo julgamento a primeira turma entendeu de afetar a este plenário face à relevância os limites da competência de uma corte e com ainda em setembro de 2009 na reclamação 15.564 mental sobre minha relatoria pelo ministro em que a oportunidade de 3 ministros, Marco Aurélio e Roberto Barroso. Eu vou me eximir, senhor presidente, de fazer a leitura
dos fundamentos, né, deduzidos a hora agravante, mas onde afirma que ter conhecimento da jurisprudência prevalecente desta Casa, mas jurisprudência essa firmada no julgamento conjunto da AO 1814, questão de ordem, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, em 2014, e da ACO 1680, sob a relatoria do ministro saudoso e querido Teori Zavascki, também em 2014, jurisprudência essa segundo a qual não atraem a competência originária deste Supremo Tribunal Federal as ações ordinárias que tenham por objeto atos do CNJ e do CNMP. Todavia, ainda, né, e eu brevemente refiro, a união agravante sugere mitigada a jurisprudência dessa Suprema Corte e reforçada a hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal a partir das decisões proferidas nos processos que nomina e que seriam reclamações sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia e do ministro Dias Toffoli, mais de uma de cada um. Argumenta, por fim, a União que o novo entendimento desse Supremo Tribunal Federal quanto ao tema tem o fito de evitar que o ato proferido por um dos conselhos, no âmbito de sua atividade finalística, disciplinar, prevista na Constituição da República, possa estar sob jurisdição diversa desta Corte Suprema. Houve um pedido em função de invocado período in mora, de suspensão da eficácia do ato do CNMP, que aplicou esta sanção a membro do parquê, por juízo incompetente, interferir indefinidamente na atividade disciplinar do Conselho. Eu indeferi o pedido de liminar e, como disse, neguei seguimento à reclamação, entendendo que não tinha havido usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. É o breve relato, presidente. Antes de passar a palavra ao ministro Gilmar Mendes para o seu relatório, eu apenas consigno que não foi audível a minha fala sobre a aprovação da ata da sessão anterior. Os senhores estão de acordo? Há algum destaque na ata da sessão anterior? Não havendo, então, isso fica consignado. Concedo a palavra ao ministro Gilmar Mendes para a leitura do relatório da DI 4412. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Também eu queria, na oportunidade, cumprimentar o ministro Nunes Marques por sua participação agora na sua segunda sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal, ele que já atuou perante a segunda turma na terça-feira. Senhor Procurador-Geral, senhores advogados, trata-se de ação direta proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, contra o artigo 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Emenda Regimental 01 de 2010, de 9 de março de 2010. Eu até lembro, ministra Rosa Weber, que esse dispositivo, o artigo 106, ele tem a mesma redação do artigo 66 que se aplica ao Ministério Público. É a mesma redação. A requerente alega que o artigo 106 do Regimento Interno do CNJ, tanto na sua redação originária quanto na redação atual, padece de vício de inconstitucionalidade material, uma vez que vai além das competências previstas no artigo 103b, violando o devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso 55, e usurpando competências desta Corte versadas no artigo 102.1L da Constituição. O dispositivo impugnado
tem a seguinte redação: o CNJ determinará à autoridade recalcitrante, sob as combinações do disposto no artigo anterior, o imediato cumprimento de decisão ou ato seu quando impugnado perante outro juiz que não o Supremo Tribunal Federal. Redação dada pela Emenda Regimental 01 de 2010. A redação anterior, dada pela Resolução 67, de 3 de 3 de 2009, assim dispunha: artigo 106. As decisões judiciais que contrariarem as decisões do CNJ não produzirão efeitos em relação a estas, salvo se proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo a AMB, o artigo 106 do Regimento Interno do CNJ contraria o consignado por esta Corte no julgamento da ADIM 3367, uma vez que restou decidido que o Conselho Nacional de Justiça, que exerce função de natureza eminentemente administrativa, não poderia interferir na função jurisdicional típica do Poder Judiciário. Infere que o CNJ se arvorou na função de legislador constitucional e tomou para si a competência atribuída ao Supremo, artigo 102.10, estabelecendo ainda que decisões judiciais contrárias às suas decisões administrativas não teriam eficácia. Afirma que a solução jurídica para o CNJ fazer prevalecer suas decisões administrativas passa necessariamente pelo ajuizamento de reclamação perante esse egrégio Supremo Tribunal Federal, quando entender que o destinatário da sua decisão administrativa não puder cumpri-la por força de uma decisão judicial. Aduz ainda que não pode o CNJ afastar dos demais órgãos do Poder Judiciário o processamento e julgamento de ações que visem a determinar o cumprimento das leis estaduais e federais previstas na Constituição Federal e na LOMAN. Alega que, em relação à redação originária, pretendeu o CNJ que suas decisões administrativas deveriam prevalecer sobre eventuais decisões judiciais, fossem elas proferidas antes do CNJ proferir sua decisão, fossem elas proferidas enquanto pende de exame a questão do CNJ, fossem elas proferidas após o CNJ tiver proferido sua decisão, pouco importando que a ação tivesse início antes ou depois do CNJ tomar conhecimento da questão. Requer a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do dispositivo. Considerando a relevância da matéria, apliquei o artigo 12 da Lei 9868. O CNJ prestou informações. A Advocacia Geral manifesta-se pela constitucionalidade do dispositivo impugnado. A Procuradoria-Geral igualmente opina pela improcedência da ação. A AMB apresentou pedido de reconsideração da decisão que aplicou o artigo 12, alegando meu impedimento para relatar o feito. Terminei, então, o encaminhamento dos autos à presidência da Corte. Em 5 de agosto de 2019, a presidência entendeu que o caso não reclamava redistribuição e determinou o retorno dos autos ao meu gabinete. Em 21 de novembro de 2019, a Advocacia Geral apresentou nova manifestação. Com base na fungibilidade das medidas cautelares disponíveis no microsistema do controle concentrado de constitucionalidade, requer a suspensão nacional dos processos que discutem a competência do STF para processar e julgar as ações contra o CNJ, controvérsia constitucional diretamente ligada à validade do artigo 106 do Regimento Interno do CNJ, ato aqui impugnado. Argumentou, em síntese, que as demandas propostas contra o CNJ são da competência exclusiva desse Supremo Tribunal Federal. Não há razão para que atos expedidos por tal Conselho deixem de produzir seus efeitos em decorrência de impugnações realizadas perante juízos diversos, de hierarquia inferior e sujeitos à autoridade institucional do Conselho para uniformizar práticas administrativas diversas do Poder Judiciário. Esse raciocínio encontra respaldo no voto do ministro César Peluso, relator da ADIM 3367, julgado em 13 de 4 de 2005, que conclui que o desenho institucional do CNJ só pode ser assegurado com a exigibilidade dos atos do Conselho, de todos os juízes hierarquicamente situados abaixo desta Suprema Corte. Destaca precedentes firmados a partir de 2014, nos quais o Supremo restringiu sua competência fixada no artigo 102.1-R da Constituição apenas para as ações mandamentais impetradas contra ato do CNJ. Alega a AGU, no entanto, que alguns precedentes já passaram a reinterpretar a competência do artigo 102
1R da Constituição, de modo a estabelecer a competência do STF, independentemente da ação manejada, sempre que se impugnar ato do CNJ relacionado à sua competência constitucional. Nesse sentido, cita a PEC 4656, o agravo regimental na reclamação 15564 e a reclamação 37840. Assim, diante do quadro de insegurança jurídica instaurado em relação ao juízo competente e à eficácia dos atos do CNJ, a fim de preservar as atribuições dos conselhos constitucionais, requer a suspensão do andamento de todos os processos e de decisões judiciais emitidas pelas instâncias da Justiça Federal contra a validade de atos praticados pelos conselhos constitucionais criados pela Emenda Constitucional número 45 de 2024. Em 25 de novembro de 2019, deferi parcialmente a medida cautelar requerida pela AGU, a de referêndum do plenário, para determinar a suspensão de todas as ações ordinárias em trâmite na Justiça Federal que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição. A Advocacia Geral da União pediu esclarecimentos quanto ao alcance do dispositivo da decisão que deferiu em parte a medida cautelar pleiteada. A Associação dos Magistrados apresentou agravo interno contra o deferimento parcial da medida cautelar, pleiteando a reconsideração, pelo menos em parte, de modo a permitir o regular trâmite das ações já ajuizadas, bem como o ajuizamento de ações que impugnam decisões proferidas em sede de procedimento disciplinar. Deferiu o ingresso da Associação dos Juízes Federais do Brasil, da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais e da Associação Nacional dos Procuradores da República na condição de amicus curiae. O Procurador-Geral Augusto Aras, em 17 de nove de 2020, apresentou manifestação pela conversão do referendo da cautelar em julgamento definitivo de mérito e pela procedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 106 do Regimento Interno do CNJ. É esse o relatório, presidente. Então, realizado o relatório, eu concedo a palavra ao ministro José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União, que falará tanto no agravo quanto em relação à ação direta, e dispondo do prazo de 15 minutos. Doutor Zé Levi tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. Ministra Levi. Excelentíssima senhora... Ministra Levi, um momento só. Vossa Excelência é o agravante na reclamação, então está falando em primeiro lugar. Mas depois falarão como requerentes doutor Alberto Pavia, o relatório do ministro Gilmar veio depois, e depois falará o Procurador-Geral da República. Então, você pode continuar. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, relatora da reclamação, excelentíssimos senhores ministros, de maneira especial o ministro Gilmar Mendes, relator da ação direta. De maneira muito especial, cumprimento Sua Excelência o ministro Nunes Marques, desejando o maior sucesso, pleno sucesso como juiz constitucional do nosso país. Muito gosto em vê-lo pela primeira vez neste plenário, com processo de julgamento. O meu cumprimento também muito especial ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, meu cumprimento aos demais advogados que nos acompanham, doutora Carmen Lilian, secretária da sessão. Eu tenho aqui a dupla missão de falar sobre a reclamação, que envolve um caso concreto, e uma ação direta. A reclamação relativa ao Conselho Nacional do Ministério Público, a ação direta é relativa ao Conselho Nacional de Justiça.
eu vou começar pelo caso concreto, com a permissão de Vossas Excelências, e no que for possível falarei também sobre a ação direta. No que se refere à reclamação, ela é relativa a um caso concreto em que uma ação ordinária, ajuizada por promotora de justiça contra a União, perante juiz de primeiro grau, postulou a declaração de nulidade de decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que impôs à promotora sanção disciplinar. Sobrevieram decisões foram reclamadas, são reclamadas, suspendendo a decisão do CNMP, deferindo tutela de urgência em favor da promotora e determinando que as penas fossem sobrestadas até a ulterior decisão. Ao negar seguimento à reclamação, Sua Excelência a ministra relatora seguiu a interpretação de que, leio, as ações ordinárias ajuizadas visando a desconstituição de ato do CNJ ou CNMP submete-se às normas comuns de competência disciplinadas pelo direito processual. Digo eu, com o máximo respeito, a União entende que a decisão merece ser revisitada. A situação tratada nos autos enquadra-se na hipótese excepcional apta a atrair a competência originária deste Supremo, tal qual destacado no julgamento e nos debates da questão de ordenação originária 1814. No precedente, que é de setembro de 2014, ficou assente regra geral que, dever de lealdade dizer, está refletida na decisão agravada nesta reclamação. No entanto, já naquela ocasião, quando do julgamento da questão de ordem, foram lançadas considerações extremamente pertinentes, por exemplo, no voto de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, no sentido de ressalvar a possibilidade de ser reconhecida a competência deste Supremo em determinadas situações, analisadas em cada caso concreto, quando estivesse em jogo a relevante missão fiscalizadora e disciplinadora do CNJ. No caso referindo-se ao CNJ, evidentemente aplica-se também a mesma compreensão ao CNMP, que é o objeto da reclamação. E essa ponderação teve eco em julgados posteriores. Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, destacou naquela oportunidade a necessidade de o Supremo reconhecer a sua competência originária para apreciação de ações ordinárias também em face do Conselho. No caso, o Conselho Nacional de Justiça. No caso aqui, o CNMP. Quando? Leia o ministro Dias Toffoli. Quando o julgamento da celeuma jurídica, por instância diversa, possa subverter a posição constitucional atribuída ao Conselho na estrutura do Poder Judiciário. Digo eu, sem dúvida, o que se tem é, essencialmente, um foro por hierarquia. Nesse sentido, nesse exato sentido, também conclui Sua Excelência o ministro Dias Toffoli. Devem ser preservadas a apreciação primária desta Suprema Corte, as demandas que digam respeito às atividades disciplinadora e fiscalizadora do CNJ, que repercutem frontalmente sobre os tribunais ou seus membros, como é o caso, ainda que não veiculadas por ação mandamental, que é a restrição feita pelos precedentes, o que corresponde às ações que versem sobre a autonomia dos tribunais ou o regime disciplinar da magistratura. Volto ao meu raciocínio. Penso que um exemplo é a PET 4656, da relatoria de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. Nela, o plenário reconheceu a competência do Supremo, competência originária do Supremo, no que toca à ação ordinária que for ajuizada com o objetivo de desconstituir decisão do CNJ, que determinava exoneração de servidores comissionados de um Tribunal de Justiça. Por quê? Como entender o CNJ, a lei que criara os cargos era inconstitucional. Ora, justamente por considerar que essa decisão do CNJ fora proferida no cumprimento de suas missões constitucionais, o Supremo, na petição 4656, entendeu ser competente, ele, Supremo, para apreciar a demanda, mesmo em não se tratando de um mandado de segurança, mesmo em não se tratando de uma ação mandamental. No referido caso, da relatoria de Sua Excelência a ministra Carmen Lúcia, o Supremo reconheceu a restrição às ações de natureza mandamental. Poderia resultar, poderia acabar dando à Justiça Federal de primeira instância a possibilidade de definir os poderes do CNJ, o que subverteria a natural relação hierárquica constitucionalmente estabelecida. Permito-me o juízo,
estou absolutamente aderente a este precedente, a esta consideração da ministra Carmen Lúcia, como também penso ter deixado claro em relação à citação que fiz, Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Essa flexibilização em relação à regra geral, ou pelo menos uma tendência de flexibilização do entendimento adotado na questão de ordem, quanto às ações ordinárias que se relacionam às atividades disciplinadora e fiscalizadora dos dois conselhos, parece-me que vem ganhando cada vez mais espaço em ambas as turmas do Supremo, como se observa a partir de recentes decisões nesse sentido. E cito, por exemplo, a reclamação 15.564 da relatoria de Sua Excelência, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux. E também há diversas decisões monocráticas que têm reconhecido a competência originária do Supremo para julgar ações anulatórias de atos disciplinares do CNJ e do CNMP. Por exemplo, a PEC 7955, também do ministro Luiz Fux, a reclamação 30.384 da relatoria de Sua Excelência a ministra Carmen Lúcia, a ação originária 1973 de Sua Excelência o ministro Dias Toffoli, desculpem, a 1973, salvo engano meu, é da ministra Carmen Lúcia, Sua Excelência a ministra Carmen Lúcia também. Bom, diante desse panorama que se desenha, me parece extremamente importante esta oportunidade para que o plenário do Supremo volte a cuidar do tema, para fixar a interpretação de que as demandas relacionadas às atividades finalísticas, disciplinadora e fiscalizadora do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público devem estar sob a jurisdição do Supremo, independentemente de veiculadas por ação ordinária ou mandado de segurança, independentemente de ação comum ou um remédio constitucional mandamental. Do contrário, sem revisitar, penso, estaríamos na circunstância de conferir à Justiça Federal de primeira instância o poder de delinear as atribuições do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício de suas funções constitucionalmente atribuídas finalísticas, com subversão ao esquema hierárquico estabelecido pela Constituição. Além disso, a restrição da competência originária do Supremo, apenas pela natureza processual da demanda, mandado de segurança, mandado de junção, habeas data, habeas corpus, enfim, ações mandamentais, penso que acaba possibilitando burla à própria fixação de competência. Isso porque o indivíduo acaba ganhando a possibilidade de utilizar-se da ação ordinária para escapar à jurisdição do Supremo. Assim, é importante deixar assente, penso eu, a interpretação de que a competência originária do Supremo, constante do artigo 102, inciso 1º, a linha R da Constituição, não se firma apenas pela natureza processual da ação, mas também pela análise da substância da matéria deduzida em juízo. Dito isso, relativamente ao caso concreto subjacente à reclamação, permitam-me, Vossas Excelências, passar a algumas considerações sobre a ação direta, que, claro, coloca-se de outra maneira. É um juízo em abstrato. E específico sobre um dispositivo, com redação mais recente, com redação nova, o regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, que originalmente previa o imediato cumprimento de decisão ou ato seu, o Conselho, o CNJ, quando impugnado perante outro juízo que não o Supremo Tribunal Federal. Essa era a redação original do artigo 106 do regimento interno do CNJ, que passou a dispor, a partir de uma emenda regimental de 2010. O CNJ determinará a autoridade recalcitrante, sob as combinações do disposto no artigo anterior, o imediato cumprimento de decisão ou ato seu, quando impugnado perante outro juízo que não o Supremo Tribunal Federal. Digo eu, trata-se de um debate relevante sobre a própria efetividade do desenho institucional promovido pela emenda 45, a reforma do Poder Judiciário ocorrida em 2004. Ao contrário do que sustenta a requerente da ação direta, penso eu, não há que falar de violação do devido processo legal, nem de violação à competência privativa desta Suprema Corte. O que se tem, na verdade, é justamente o núcleo do quanto consta da linha R do inciso 1º do artigo 102 da Constituição, que
O regimento interno do CNJ, penso eu, o artigo 106, em especial, buscou concretizar e preservar, como passo a demonstrar de maneira sintética. Eu acredito, esse advogado-geral acredita, que o artigo 106 do regimento interno do CNJ é mero corolário do dispositivo que reserva ao Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar ações contra o CNJ. De fato, as demandas propostas em face do CNJ são da competência exclusiva do Supremo. Não há nenhuma razão para que os atos expedidos pelo CNJ deixem de produzir seus efeitos em decorrência de impugnações realizadas penso eu que não há nenhuma razão para que os atos expedidos pelo CNJ deixem de produzir seus efeitos em decorrência de impugnações realizadas perante juízos diversos e de hierarquia inferior. Em especial porque esses juízos, que não o Supremo, estão sujeitos à autoridade institucional do Conselho para uniformizar práticas administrativas diversas do Poder Judiciário. Aliás, como é da essência do maior precedente acerca do assunto, que é a ação direta de inconstitucionalidade 3367, da relatoria do ministro César Peluso, que, em última análise, afirmou a constitucionalidade da emenda 45, em especial do CNJ, e do caráter nacional do Conselho Nacional de Justiça. Tanto que ele é único, não pode ter paralelos locais. Penso que esse desenho institucional só pode ser assegurado com a exigibilidade dos atos do CNJ, em face de todos os juízes hierarquicamente situados abaixo desta Suprema Corte, no que cito palavras literais do ministro César Peluso na paradigmática ação direta 3367. E quais ações voltadas contra atos do CNJ estão abrangidas pelo artigo 102.1-R? A União defende, inclusive na reclamação da relatoria de Sua Excelência a ministra Rosa Weber, a necessidade de o Supremo afirmar a sua competência originária para processar e julgar, inclusive, ações ordinárias que contenham demandas relacionadas às atividades finalísticas do CNJ e do CNMP, e não somente quando a pretensão estiver veiculada em remédios constitucionais de natureza mandamental. Com isso, insisto, a União defende uma evolução do entendimento firmado na questão de ordem na ação originária 1814. Diversos julgados do Supremo apontam nesse sentido. Já mencionei alguns, não vou repeti-los, mas gostaria de recuperar palavras que cabem com perfeição neste contexto de Sua Excelência, o hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Repensar o assunto, digo eu, agora citando o ministro Luiz Fux, resultaria relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. E cito aqui o ministro Luiz Fux, Sua Excelência, o presidente, pela reclamação 15564. Portanto, a criação do CNJ pela emenda 45 correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedor de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. A singularidade da posição institucional do Conselho está no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal. Digo eu, não reconhecer a competência de maneira universal a partir da linha R é subverter essa mecânica que entendo natural de coisas como decorrência que é da lógica hierárquica do modelo. Não seria possível garantir a efetividade das decisões do CNJ e, portanto, o pleno cumprimento de suas próprias missões constitucionais se os órgãos fiscalizados pudessem, como podem, de certa maneira, hoje, no exercício das respectivas jurisdições, sustar efeitos da decisão do CNJ. Não é possível aceitar isso. Escapa à natureza das coisas. Enfim, eu remeto uma vez mais às palavras sábias do ministro Dias Toffoli.
O que se tem na linha R é um mecanismo a ser curatório da própria finalidade do CNJ e da imperatividade das decisões do CNJ, em face de órgãos e de membros que estão submetidos à autoridade do CNJ. E aí, já encaminhando para o final, como bem colocou o ministro César Peluso num mandado de segurança de número 28.537, ao apreciar incidentalmente a constitucionalidade da redação originária do artigo 106 do Regimento Interno do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça deve dispor dos meios próprios necessários a garantir a execuibilidade de suas decisões, tomadas na seara administrativa e financeira, cuja competência lhe é constitucionalmente cometida. Nesse sentido, é permitido ao CNJ exigir o cumprimento imediato de decisão ou ato seu, quando impugnado perante outro órgão que não o Supremo, porque aí está diante de decisão visceralmente nula, uma vez editada por órgão absolutamente incompetente. E cita entre parênteses o ministro Peluso o artigo 102, inciso 1º, a linha R da Constituição da República. Claro, aqui atrai tudo para o Supremo, sob pena de enfraquecimento da ordem natural das coisas, para não dizer subversão da ordem natural das coisas. Não ignoro a interpretação restritiva que o Supremo adotou, até aqui, de certa maneira, vigente, para limitar a linha R às ações constitucionais. Só que a judicialização assimétrica de ações contra o CNJ e a consequente vulnerabilidade do conteúdo normativo de suas constituições, de suas competências, essa consequência já foi percebida pelo Supremo. E remeto uma vez mais aos precedentes que já mencionara quando os meus comentários sobre a reclamação. Eu gostaria de concluir fazendo uma reflexão muito breve. Eu compreendo, esse advogado-geral compreende. É preciso ter compreensão, sobretudo no tempo das coisas, acerca da chamada jurisprudência defensiva, assim denominada jurisprudência defensiva pela nossa literatura. Sobretudo para disciplinar o conhecido volume de feitos perante o Supremo Tribunal Federal. Porém, mecanismos constitucionais, legais e regimentais vários, diversos mesmo, inclusive compreensões jurisprudenciais devidamente amadurecidas por vossas excelências, estão a disciplinar e a filtrar adequadamente o fluxo processual perante o tribunal. Aliás, na ótica deste advogado-geral, já seria tempo de reconhecer de maneira ampla e não restrita ao recurso extraordinário uma repercussão geral em favor do Supremo Tribunal Federal, de modo a habilitar a nossa Suprema Corte a escolher, sem maiores formalidades, que casos julgará e que casos não julgará. Mas essa é uma consideração de lege ferenda, mas uma consideração de lege ferenda de quem acredita e acredita muito e confia muito na Suprema Corte do seu país. Ante todo o exposto, a União roga o provimento do agravo regimental nos autos da reclamação e a União, por este advogado-geral, manifesta-se pela improcedência do pedido formulado na ação direta de constitucionalidade. Peço perdão pela extrapolação do tempo, ao mesmo tempo que agradeço muito a compreensão de vossas excelências. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Zé Levi. Não se estendeu de forma alguma, tendo em vista que Vossa Excelência se pronunciou não só sobre o agravo da reclamação da ministra Rosa Weber, como também na ação declaratória de inconstitucionalidade. Agora usará da palavra, pelo tempo regimental de 15 minutos, o requerente na ação direta de inconstitucionalidade 4.412 da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, o doutor Alberto Pavi Ribeiro. Eminente presidente, relator, ministras, ministros,
Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Saúdo inicialmente o eminente ministro Nunes Marques, desejando que Sua Excelência tenha nessa corte atuação tão profícua como a que teve perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, fato esse que os advogados militantes nos tribunais sediados em Brasília podem atestar. Na presente ADI, a AMB sustenta a inconstitucionalidade do artigo 106 do Regimento Interno do CNJ, que na sua redação vigente impõe, sob cominação de pena, o imediato cumprimento de atos e decisões do próprio Conselho, a despeito de haver decisão judicial contrária proferida por órgão jurisdicional que não essa Suprema Corte. Na primeira redação, a norma tinha um alcance maior, porque bastava a existência de decisão judicial que estivesse contrariando o ato ou decisão do CNJ, para que tivesse de prevalecer o ato ou decisão do CNJ. Na redação atual, fala-se em decisão ou ato quando impugnado perante outro juízo que não o Supremo Tribunal Federal. O alcance parece ser mais restrito, porque a norma circunscreveu sua hipótese de incidência aos atos e decisões do CNJ que estivessem sendo impugnados perante outro juízo. Mesmo assim, o que se pode depreender é que o CNJ fez aquilo que, no julgamento da ADI 3367, essa Corte afirmou que ele não poderia fazer data vênia. Com efeito, duas foram as observações apontadas pelo eminente ministro César Peluso no julgamento daquela ADI para refutar a alegação de inconstitucionalidade da emenda 45, quando criou o CNJ. A primeira, de que não seria possível presumir que viesse o CNJ a praticar ato capaz de invadir a competência jurisdicional. E a segunda, de que estaria sempre reservado ao Supremo Tribunal Federal o exame da legitimidade e constitucionalidade dos atos do CNJ. Infelizmente, a suposição do eminente ministro não se confirmou. O CNJ adentrou na função de legislador constitucional e, por meio da norma ora impugnada, tomou para si a competência, que é dessa Suprema Corte, prevista no artigo 111(10) da Constituição, de examinar em sede de reclamação eventual usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal por algum tribunal ou juiz. O CNJ foi além do que se poderia imaginar para estabelecer que as decisões judiciais contrárias às suas decisões administrativas não teriam eficácia. Não é por outra razão que o eminente ministro César Peluso, em sede de decisão liminar, chegou a declarar a inconstitucionalidade incidental do artigo 106 do regimento, na sua redação originária, como restou claro no seguinte trecho da decisão. Abro aspas. É evidente a inconstitucionalidade de qualquer decisão do CNJ ou de interpretação que se dê à decisão do CNJ que tenda a controlar, modificar ou inibir a eficácia de decisão jurisdicional, como se dá no caso onde foram tidas como ineficazes as decisões do Tribunal de Justiça do Maranhão, fecho aspas. Para a AMB, por mais que seja proferida uma decisão judicial nula, por juízo absolutamente incompetente, tal decisão precisará ser impugnada e reformada por meio dos recursos próprios. A PGR, no último parecer, com absoluta propriedade, chamou a atenção para a distinção entre a decisão inexistente com a decisão inválida, de sorte a concluir que, no caso da decisão inválida, há necessidade de, por meio dos recursos próprios, extirpá-la do mundo jurídico. O que é certo, portanto, é que não cabe ao CNJ desconsiderar a ação ou a decisão nela proferida proveniente de outro juízo que não o Supremo Tribunal Federal, nem impor que a autoridade destinatária de sua decisão administrativa desconsidere a decisão judicial, data vênia, porque, sendo órgão de natureza eminentemente administrativa, cumpre acionar a AGU para suscitar a incompetência do juiz ou tribunal, como faz qualquer outro órgão administrativo diante de ação proposta perante juízo incompetente. Diante desse quadro, parece à AMB que o último parecer do Procurador-Geral da República foi preciso. Afirmou Sua Excelência, e tem é inválida pelo prisma do devido processo legal,
norma do CNJ que imponha, sob cominação de pena, o imediato cumprimento de atos e decisões do próprio Conselho, a despeito de decisão judicial contrária proferida por órgão jurisdicional, uma vez que o inconformismo com decisões judiciais tem, no sistema recursal, o meio legítimo de impugnação. Segundo, é inconstitucional norma editada pelo CNJ que lhe permita inibir a eficácia de ato de conteúdo judicial proferido por órgão jurisdicional que se considere incompetente por usurpação da atribuição exclusiva do Supremo Tribunal Federal para definir o alcance da competência originária prevista no artigo 102.1-R da Constituição. Terceiro, não cabe ao Conselho Nacional de Justiça, que é órgão de natureza estritamente administrativa, intervir em matéria judicializada para inibir efeitos de ato de controle jurisdicional, ainda que proferido por juízo absolutamente incompetente. Quarto, o ato judicial proferido por juízo absolutamente incompetente é nulo e não inexistente, motivo pelo qual seus efeitos permanecem válidos enquanto não extirpados por decisão judicial proferida por órgão jurisdicional competente. Quinto, a execuibilidade das decisões do CNJ não autoriza interferência do órgão de controle em atividade jurisdicional dos juízes e dos tribunais. E sexto, cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre o alcance da sua competência originária, sem desbordar dos parâmetros traçados pelo artigo 102.1 da Constituição e da diretriz hermenêutica de direito estrito, que não comporta ampliação para além das hipóteses taxativamente previstas no texto constitucional. Esses os fundamentos que, de forma resumida, devem levar essa Corte a julgar a ação procedente. Permitam-me, porém, eminentes ministros, tratar da questão posta pela AGU, que mereceu por parte do relator o deferimento de uma medida cautelar para sobrestar o julgamento de ações de rito ordinário em curso perante a Justiça Federal. Para a AGU, as demandas propostas contra o CNJ são da competência exclusiva dessa Suprema Corte, motivo pelo qual não haveria razão para que os atos expedidos por ele deixem de produzir seus efeitos em decorrência de impugnações realizadas perante juízos diversos de hierarquia inferior. Não é bem assim. A premissa correta de que as ações contra o CNJ sejam da competência dessa Suprema Corte não leva à conclusão apresentada de validade da norma do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça. A questão da competência das ações propostas contra atos e decisões do CNJ é algo que tem sido objeto de exame e consideração dessa Corte desde a instauração do CNJ. E caberá a essa Corte decidir, não ao CNJ. Por essa razão é que a solução não pode ser a defendida pela AGU de declaração de validade da norma impugnada do regimento interno do CNJ, que atribui ao CNJ uma competência que ele não possui, mas sim o ajuizamento de reclamações nessa Suprema Corte, caso essa Corte volte a afirmar que também as ações de rito ordinário não seriam da sua competência. Com efeito, eminentes ministros, é preciso lembrar que essa Corte, desde a instalação do CNJ, realizou um movimento claramente direcionado a restringir o conhecimento das ações que visavam ao questionamento de atos e decisões direto ou indiretamente proferidos pelo CNJ. Agora, poderá revisitar a matéria para fixar o entendimento que essa Corte entender como mais acertado. Pois bem, se antes da edição da norma aqui impugnada, redação originária de 2009 e a vigente de 2010, já se tinha um cenário de várias decisões isoladas e coletivas recusando a competência dessa Suprema Corte, a situação veio a se pacificar quando, em 2014, decidiu o plenário, no julgamento das questões de ordem nas AOs 1608 e 1814, fixar o entendimento de que ações de rito ordinário seriam da competência da Justiça Federal. Naquele momento, a AMB apresentou um memorial, apontando para o fato de que, a prevalecer aquele entendimento, já seria a hipótese de essa Corte declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 106 do regimento interno do CNJ. O memorial foi objeto de consideração apenas no voto vista do eminente ministro Dias Toffoli, tendo Sua Excelência
ficado parcialmente vencido, porque já apontava para a necessidade de manter sob a competência dessa Corte ações contra o CNJ que versassem sobre determinados temas mais relevantes de interesse nacional e institucional. Porém, de 2014 para cá, essa Corte tem promovido paulatinamente a revisão daquele entendimento, como se viu, por exemplo, no julgamento da petição 4656 do plenário, relatoria da ministra Carmen Lúcia, e na reclamação 15564, primeira turma, relatoria de Vossa Excelência, senhor presidente, ministro Luiz Fux. E ontem o ministro Roberto Barroso indicou que deverá seguir o mesmo entendimento da primeira turma. De fato, a literalidade da hipótese de cabimento das ações contra o CNJ não deveria causar dúvidas sobre sua interpretação, para considerar-se da competência desse Supremo Tribunal Federal também as ações de rito ordinário. Mas a interpretação que foi dada nas questões de ordem também é válida e está assentada em fundamentos relevantes. Vindo, porém, a ser modificada novamente essa interpretação, para fixar que compete a essa Corte a competência para as ações de rito ordinário contra o CNJ, situações ocorrerão de decisões judiciais que possam estar indiretamente contrariando atos e decisões do CNJ. E aí subsistirá a necessidade de proclamar a inconstitucionalidade do artigo 106 do regimento interno do CNJ. Basta lembrar, eminentes ministros, os casos nos quais, a partir da aplicação de norma ou ato editado pelo CNJ, em um caso concreto, por parte do Tribunal de Segundo Grau, o jurisdicionado resolve impugnar a decisão administrativa por ele proferida. A administração do Tribunal de Segundo Grau teria dado cumprimento à norma ou ato editado pelo CNJ e proferido uma decisão em sede administrativa. A parte inconformada entende questionar o ato por mediação própria. Em casos como tais, a competência será necessariamente ou do Tribunal de Segundo Grau em sede de mandado de segurança ou do juiz de primeiro grau em ação de rito ordinário. São inúmeras as decisões proferidas por Vossas Excelências nesse sentido, ao negar o conhecimento de mandado de segurança impetrado contra atos de tribunais de segundo grau que teriam dado aplicação a normas e atos editados pelo CNJ. Em casos como tais, o presidente do Tribunal de Segundo Grau tem, diante de si, uma norma ou ato do CNJ, que ele aplicou em determinado processo administrativo, mas tem igualmente uma decisão judicial, de juízo diverso dessa Corte, suspendendo a eficácia da sua decisão administrativa. Pergunta-se, ele, como administrador, terá de cumprir o ato ou decisão do CNJ ou a decisão judicial? Se prevalecer a validade do artigo 106 do regimento interno do CNJ, terá o presidente do tribunal de continuar observando o ato ou norma do CNJ e descumprir a decisão judicial que tiver impugnado o ato do seu tribunal que determinava a observância da norma ou ato do CNJ. Isso precisa de uma resposta para conferir segurança jurídica aos jurisdicionados. Me permitam, porém, uma última consideração sobre a especial situação dos processos disciplinares contra magistrados. Essa Corte tem negado conhecimento a mandados de segurança que impugnam decisões do CNJ proferidas em PAD, sob o fundamento de que, na via estreita do mandado de segurança, não seria possível apreciar a lesão do direito por envolver o exame de fatos e provas, razão pela qual deveria o impetrante valer-se das vias ordinárias. Indague-se, tais ações de rito ordinário deveriam ser da competência do Supremo Tribunal Federal ou da Justiça Federal. Vejam, Vossas Excelências, que a matéria em debate não seria do interesse nacional ou de toda a magistratura, mas particular daquele magistrado. Ele poderia ter sido apenado em instância única pelo CNJ e também teria uma única instância judicial para tentar rever a punição que lhe for imposta. Não seria justo, jurídico e plausível que pelo menos as ações que visam impugnar as decisões proferidas em processo disciplinar ficassem para a competência da Justiça Federal? O juiz apenado teria a possibilidade de obter a revisão judicial em primeiro grau, em segundo grau, em recurso especial e até mesmo, eventualmente, recurso extraordinário. Esse entendimento, salvo melhor juízo, não briga com a solução dada pela primeira turma na reclamação 15564 da relatoria de Vossa Excelência, eminente presidente, ministro Luiz Fux. Então, com essas considerações, requer a AMB que essa Corte julgue procedente a ADI para declarar a nulidade do artigo 106 do regimento interno do CNJ e, quanto ao pedido da AGU,
mesmo declarando a competência desse Supremo Tribunal Federal para as ações de rito ordinário contra atos do CNJ, admita que as ações contra a decisão proferida em IMPAD permaneçam sob a competência da Justiça Federal. Muito obrigado, eminente presidente. Eu é que agradeço o seu poder de síntese, doutor Pavim, e passamos agora à oitiva dos Amicus Curiae. Falará pelo Amicus Curiae, Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, ANAMAS, doutor Cristóvão Dionísio de Barros Cavalcante. Excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, eminente Procurador-Geral da República, colegas advogados, serventuários dessa Suprema Corte, senhoras e senhores que nos assistem nessa tarde, muito boa tarde. Eu inicio a fala, ouvi com o máximo respeito a sustentação oral do eminente advogado-geral da União, mas, infelizmente, a ANAMAS não concorda com esse posicionamento por uma questão muito simples. Se nós estivéssemos analisando a Constituição Francesa, estaria corretíssimo o pensamento de entender que um quórum tão qualificado como o CNJ não se poderia ser anulada a decisão pelo juiz federal. Mas nós temos que entender que nós estamos na República Federativa do Brasil, onde qualquer decisão, qualquer ameaça a direito será submetida ao Poder Judiciário. Esse é o ponto. Não há que se falar questão de delinear poderes do CNJ. O CNJ tem muitos poderes, mas na esfera administrativa, não já no judiciário, na esfera administrativa é algo de cúpula. Nenhum tribunal pode sobrepor o CNJ. Esse é que é o ponto. Não há questão de saber o alcance da decisão do CNJ. O alcance da decisão do CNJ é nacional. O que o CNJ disser na esfera administrativa é lei. Nenhum outro tribunal na esfera administrativa pode rever a decisão. O que me parece, o que não é possível com a atual Constituição, é impedir que o Poder Judiciário não possa rever os atos do CNJ. Esse é que é o ponto. Na ótica da ANAMAS, o que existe é o seguinte: as decisões do CNJ, de modo algum, poderão interferir no exercício da função jurisdicional. Esse é que é o ponto. Então, com o máximo respeito, o artigo 106 do Regimento Interno do CNJ, ele padece de inconstitucionalidade, como de chapada de inconstitucionalidade, como diz o ministro Pertence. É um absurdo querermos sobrepor, inverter a ordem hierárquica das coisas, como diz o ministro Marco Aurélio. Porque tem um quórum qualificado, a decisão do CNJ tem que sobrepor a decisão jurisdicional. Com o máximo respeito, isso não faz o menor sentido. Repito, as decisões do CNJ, de modo algum, podem interferir no exercício da função jurisdicional. Esse é o primeiro ponto que a ANAMAS vai defender, os atos jurisdicionais dos magistrados. É que atribuições do CNJ são de natureza puramente administrativo. Com o máximo respeito, exigir o cumprimento imediato de decisão do CNJ contra ato impugnado que não seja do Supremo Tribunal Federal está diante de dispositivo visceralmente nulo, uma vez que é ditada por órgão absolutamente incompetente. O CNJ é incompetente para decidir questões jurisdicional. Este é que é o ponto. O inciso 35 do artigo 5, ele é muito tranquilo da Constituição Federal. A lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário ameaça ou lesão de direito. Então, portanto, não há previsão constitucional que autorize o CNJ exercer função jurisdicional, colocando um dispositivo que só a decisão do Supremo é que pode revogar dele. Que é isso? CNJ é administrativo. Então, não há hierarquia aqui, não há hierarquia
entre decisão jurisdicional e administrativa. A hierarquia é que a jurisdicional sobrepõe. Esse é que é o ponto. Agora, se vossas excelências entenderem que nós estamos na França, onde as decisões administrativas fazem coisa julgada, aí é diferente. Aí vamos mudar a Constituição, vamos alterar a Constituição, mas vamos fazer dentro do devido processo legal. E não fazer letras mortas da Constituição para botar o CNJ como órgão de culpa. Ele já é, mas com relação às decisões administrativas, não jurisdicional. Agora, se vossas excelências também entenderem que devem dar uma interpretação conforme do artigo 102, inciso 1, letra R, que diz que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça, eu entendo que vai estar restringindo aquela regra do inciso 35, artigo 5º da Constituição Federal. Porque a partir do momento que vossas excelências fixarem que só cabe ao Supremo Tribunal Federal ter o direito de reformar as decisões do CNJ com o máximo respeito, Vossa Excelência vão chamar para si processo que não acaba mais. E olha que o Supremo já tem tarefa, porque eu sei que Vossa Excelência trabalham dia e noite, sábado, domingo e feriado. Eu vou dar aqui um exemplo de um caso concreto. Não vou dizer o nome do magistrado, aonde ele foi num tribunal lá do norte, teve a pena de disciplinar de afastamento compulsório. Ou seja, remoção compulsória foi a pena que aplicou. Perfeito. O Ministério Público Estadual não concordou com a pena. Queria aposentadoria. Então, recorreu para o CNJ e no plenário, por maioria, aplicou a pena de aposentadoria. A Ana Margem, então, entrou com mandado de segurança aí no Supremo. Mas foi indeferido por uma questão simples, precisava de dilação probatória. Ora, se o judiciário comete equívocos, como todos nós somos humanos, quanto mais a esfera administrativa, que é muito mais reduzido para ouvir testemunha e as provas, é tudo mais sério, mais reduzido, é muito pior. Esse é que é o problema. O que a Ana Mais fez? Interpôs na Justiça Federal uma ação ordinária. E aí ouviu as testemunhas, que muitas tinham sido indeferidas, lá pelo CNJ. E aí o juiz federal julgou procedente, entendendo desarrazoado, e era mesmo por uma bobagem, aposentar. E manteve a pena de remoção compulsória. Pronto. O que houve? A União não concordou. Depois da apelação, e um pedido de efeito suspensivo. O TRF1 deu efeito suspensivo, perfeito. Então, Vossas Excelências observem que o nosso ordenamento processual ele é perfeito. E ficou sobrestado. Está tudo certinho. Agora, me parece, já julgou e mandou reintegrar outra vez. Cabe à União não concordando, mete um recurso especial extraordinário. Hoje o Código de Processo Civil autoriza até que se direto ao presidente o efeito suspensivo. Então, nós temos instrumentos constitucionais, seja para garantir a ilegalidade de um ato administrativo, seja para garantir a ilegalidade de um ato judicial, subindo para as cortes. Agora, o que a Ana Marges entende é que não pode restringir esse direito de ir só para a Suprema Corte, salvo se o STF entender e propiciar mecanismos processuais além do mandado de segurança, onde haja uma plena dilação probatória para evitar muitas injustiças na esfera administrativa. Esse é que é o posicionamento da Ana Marges. O primeiro, que o sistema nosso, constitucional e recursal, é perfeito. Se a União não concorda, recorre, que nem nesse caso concreto. E não a dar poder jurisdicional para o CNJ, com todo respeito aos conselheiros, é um órgão de cúpula administrativa, é um órgão de um quórum perfeito, extremamente qualificado, mas não estamos na França. Esse é o ponto. Nós estamos no Brasil. Se acha aí viola, vamos mudar a Constituição.
mas não se autorizar, que agora, daqui a pouco, Vossa Excelência estão dando cada vez mais força, já está autorizando um órgão administrativo de ser que um órgão de função jurisdicional só do Supremo que pode interferir aqui. Não pode. Isso aí, com o máximo respeito, parece que seja o entendimento mais adequado. E eu não vou cansar Vossas Excelências, porque já foi esmiuçada toda a questão. Daí a súplica da Ana Magis para que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 106 do Regimento Interno do CNJ, de modo a harmonizar o nosso sistema constitucional processual. Salvo o contrário, vamos mudar a Constituição. Muito obrigado, excelente tarde a Vossas Excelências. Então, agradeço ao doutor Cristóvão Dionísio de Barros Cavalcante pela enfática sustentação e concedo a palavra agora à Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Aras, doutor Augusto Brandão de Aras. Excelentíssimo senhor presidente da Suprema Corte Brasileira, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques, a quem cumprimento nesta primeira oportunidade, apresentando os melhores votos de sucesso e felicidades nessa nova etapa da carreira que se inicia. Cumprimento também os ilustres advogados Alberto Pavi Ribeiro e Cristóvão Dionísio. Cumprimento também os servidores e servidoras e todos que acompanham esta sessão. A Procuradoria-Geral da República pode resumir a sua manifestação no que toca ao julgamento conjunto, ora em curso, a síntese de que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar as ações que impugnem atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público ante a natureza constitucional destes órgãos, nos limites das matérias constitucionais de controle administrativo, financeiro e disciplinar. Esta é a síntese da defesa que faz o Procurador-Geral da República nos pareceres já constantes dos autos e aqui direciona esta sustentação oral. A questão posta, portanto, envolve definição do sentido do artigo 102, inciso 1º, a linha R, que estabelece a competência originária do Supremo Tribunal para julgar as ações contra ambos os conselhos. A questio juris é definir quais ações estariam compreendidas nessa competência, se somente os urites ou também outras ações, como a ação ordinária, a ação popular e a ação civil pública. O que há de definir a competência da Suprema Corte, da Tavênia, para conhecer dos atos e das ações contra atos do CNJ e do CNMP, não é a natureza da ação, mas a matéria constitucional que envolve o desempenho das suas competências, das competências constitucionais dos conselhos. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento da questão de ordem na ação originária 1814, firmou entendimento no sentido de que a sua competência para julgar ações contra atos do Conselho Nacional de Justiça seria restrita aos urites em que o CNJ figure como órgão coator. Esse entendimento, porém, foi revisto pelo Tribunal no julgamento da questão de ordem na petição 4.656, da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, na qual se conheceu da ação anulatória proposta pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, contra ato do CNJ, que determinar a exoneração de todos os ocupantes de cargos em comissão abrangidos pelo artigo 5º da Lei Estadual 8.223 de 2007. Mais recentemente, no agravo regimental, na reclamação 15.564, a Egrégia Primeira Turma reconheceu a competência da Suprema Corte para processar e julgar ação ordinária proposta pelo Sindicato dos Servidores da Justiça Federal do Paraná contra a União, na qual se questionou a aplicação da Resolução 151/2012
do Conselho Nacional de Justiça, e se pretender impedir a divulgação de nomes e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça Federal e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Por sua vez, a Egrégia Segunda Turma, no julgamento da reclamação 15.551, reconheceu a competência da Suprema Corte para julgar a ação ordinária proposta pela Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região contra a União, com o objetivo de suspender os efeitos do Conselho Nacional de Justiça. O novel entendimento, já não tão novo assim, tem sido adotado em decisões monocráticas, a exemplo da petição 37.840 da relatoria do eminente ministro Luiz Fux e da petição 9.067, na qual o eminente ministro Celso de Mello conheceu de ação civil originária, ajuizada contra a União, impugnando ato do Conselho Nacional do Ministério Público na apreciação de remoção de membro do parquê de suas atribuições e deferiu a tutela cautelar suspendendo a tramitação do processo no Conselho. A norma do artigo 102, inciso 1º, a linha R da Constituição, não restringe a competência da Suprema Corte aos urites, e digo redundantemente, constitucionais, para julgar ações contra o Conselho Nacional do Ministério Público, uma vez que esta competência já consta expressamente na linha D. Atribuir ao juízo de primeiro grau competência para julgar a causa na qual se postule a nulidade do ato praticado pelo Conselho Nacional ou pelo CNJ, subverte a conformidade funcional e atribui a órgão de menor hierarquia o poder de definir o alcance das competências constitucionais dos conselhos. Essa diretriz interpretativa, data vênia, atenta contra a posição constitucional dos conselhos, projetados como órgãos superiores do Ministério Público e do Poder Judiciário, em matéria administrativa, financeira e disciplinar. Restringir a competência do Supremo Tribunal Federal aos urites poderia dar ao autor da ação a possibilidade de escolher o julgador. A depender das suas conveniências processuais, ele poderia escolher o juiz de primeiro grau ou ir direto à Suprema Corte em busca de um julgamento que entenda cabível. Nessa esteira, a escolha de um julgador pela possível atuação ao se optar pelo rito de uma ação ordinária em primeira instância ou por um rito na Suprema Corte, no mínimo violaria o princípio do juiz natural, além da impessoalidade que deve orientar a prestação jurisdicional e a atuação dos advogados das partes e do Ministério Público. Nesta esteira, preservando a organicidade do sistema constitucional, ações pelas quais se questionem atos do CNMP ou do CNJ, praticados no exercício de suas competências constitucionais, hão de ser julgados pela Suprema Corte Brasileira. Assim, no agravo da reclamação 33.459, tem-se na origem uma ação ordinária ajuizada por uma promotora de justiça contra a União, na qual pretende a declaração de nulidade da sanção disciplinar aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Neste caso, a matéria de fundo insere-se nas competências constitucionais do Conselho, em específico no artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 3º, da Lei Maior. Assim também, quanto à ADI 4.412, o reconhecimento da competência exclusiva da Suprema Corte para julgar ações contra atos do Conselho Nacional de Justiça não implica conferir ao CNJ poder de determinar os órgãos jurisdicionais sob combinação da pena, entre aspas, o imediato cumprimento de decisão ou ato seu, quando impugnado perante outro juízo que não o Supremo Tribunal Federal, fecho aspas, como estabelecido na resolução ora impugnada. A necessidade de se conferir execuibilidade às decisões do CNJ não outorga, data vênia, ao órgão poder de interferir na atividade tipicamente judicial ou jurisdicional, suspendendo, modificando ou inibindo a eficácia das decisões judiciais. As decisões do Conselho Nacional de Justiça são de cunho administrativo, não podendo, data vênia, repito mais uma vez, interferir no exercício da função judicial jurisdicional, que a título de dar cumprimento às decisões administrativas do órgão impugnadas perante juízo, que é não o Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, não cabe, data vênia, repito mais uma vez, aos conselhos definir competência de órgãos jurisdicionais.
tampouco pronunciar a nulidade de ato judicial praticado por órgão incompetente. Essa competência é tipicamente judicial ou jurisdicional e há de ser exercida pelo órgão judicante competente. Em razão de tudo quanto aqui é exposto, é que opina o Procurador-Geral da República pelo provimento do agravo na reclamação 33.459 para reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação ordinária, na qual a promotora de justiça pretende a declaração de nulidade de sanção disciplinar aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e também pela procedência do pedido feito pelo autor na ADI 4.412, de modo a declarar inconstitucionalidade do artigo 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, tanto na sua redação originária, quanto na conferida pela emenda regimental 01/2010. É como se manifesta o Procurador-Geral da República nesta sentada. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados. Muito obrigado, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, pela sua sustentação. E agora eu passo a palavra à ministra Rosa Weber para proferir o seu voto no agravo regimental na reclamação 33459. Som. Ativar. Presidente, peço escusas pela minha demora, mas como Vossa Excelência sabe, eu estou encontrando alguma dificuldade com esse equipamento. Eu poderia me limitar, senhor presidente, e aqui renovo a minha saudação a todos, a dizer que eu nego provimento ao agravo. E nego provimento ao agravo firme na jurisprudência que estava assentada nesta Suprema Corte. Mas, de qualquer sorte, como hoje está previsto o julgamento conjunto, inclusive da ADI, eu vou tecer algumas considerações justamente para reforçar a minha convicção no sentido de reafirmar a jurisprudência da Corte. Destaco de início que agravante neste agravo manejado diante da minha decisão de negativa de seguimento à reclamação, reitera a alegação da competência originária dessa Suprema Corte, fixada no artigo 2.1 da nossa Constituição Federal, segundo o qual me cabe processar e julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. A beneficiária da decisão reclamada propôs ação ordinária para que este ato do Conselho Nacional do Público lhe aplicou penalidade disciplinar. E nesta ação ordinária, ela postulou a declaração de tanto do procedimento avocato de número 100322-2018-68 e subsidiariamente da sanção de desconto dos valores equivalentes às faltas injustificadas em duplicidade que lhe foram imputadas. O juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, nos autos deste processo, concedeu tutela provisória de urgência para suspender a decisão do CNMP, que impôs a punição administrativa à promotora integrante do Ministério Público, portanto. A tutela recursal liminar requerida pela União em agravo de instrumento contra a decisão que suspendeu provisoriamente a penalidade imposta foi indeferida, à míngua dos pressupostos recursais e considerada
a jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal nos termos da decisão proferida pelo desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Digo eu, portanto, que está em causa a exegese justamente do artigo 102, a linha R da nossa Carta, especificamente no que diz com o campo de abrangência do vocábulo ações escrito naquele dispositivo constitucional, considerada a jurisprudência, pelo menos até então, prevalecente. Como é sabido, a emenda constitucional 46 de dezembro de 2020, a inclusão do artigo 102 da Constituição da República, conferiu competência original a este Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, como acabei de lembrar, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Público. Que no julgamento da questão de ordem instaurada na PET 3.674, questão de ordem, de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, o Tribunal Pleno, este Tribunal Pleno, delineou algumas importantes balizas iniciais acerca da interpretação do aludido dispositivo constitucional, úteis à análise em torno da competência do Supremo Tribunal Federal no tema, ainda que naquela ocasião tratasse o Tribunal Pleno especificamente acerca da competência da Corte para o julgamento de ação popular de conselhos. No meu voto escrito, eu estou transcrevendo a emenda do julgado. E desta emenda, eu me limito a fazer o seguinte registro. Tratando-se de ação popular, o Supremo Tribunal Federal, com as únicas ressalvas da incidência da linha N do artigo 102.1 da Constituição, ou de ali de substantivar conflito entre a União e Estado-membro, jamais admitiu a própria competência originária. Ao contrário, a incompetência do tribunal para processar e julgar a ação popular tem sido invariavelmente reafirmada, ainda quando se rogue a responsabilidade pelo ato questionado a dignitário individual, a exemplo do presidente da República, ou a membro ou membros de órgão colegiado de qualquer dos poderes do Estado, cujos atos na esfera civil, como sucede no mandado de segurança, ou na esfera penal, como ocorre na ação penal originária ou no habeas corpus, estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição. Esta não é a hipótese dos integrantes do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público. O que a Constituição, com a emenda constitucional 45 de 2004, inseriu na competência originária do Supremo Tribunal Federal foram as ações contra os respectivos colegiados e não aquelas em que se questione a responsabilidade pessoal de um ou mais dos conselheiros, como seria de dar-se na ação popular. Fecho aspas, fiz a leitura parcial da emenda na PET 3674, questão de ordem, Tribunal Pleno, Diário de Justiça, 9 de dezembro de 2006. Prossigo eu dizendo, à luz do precedente aludido, a jurisprudência desta Casa tem conferido interpretação estrita à competência esculpida na linha R deste inciso 1º do artigo 102 da Carta Política, restringindo sua abrangência material de modo a comportar, na amplitude do seu conteúdo, apenas aquelas ações constitucionais de natureza mandamental, explícito, mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e nada,
nas quais o próprio Conselho Nacional de Justiça ou o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o caso, figurarem na relação processual na condição de órgãos apontados como coatores. Já nas ações ordinárias que tenham como objeto ato do CNJ ou do CNMP, apenas a União Federal poderá figurar legitimamente como sujeito da relação jurídica competente da Justiça Federal de primeiro grau, na forma do artigo 109.1 da Carta Magna, tendo em vista que tais conselhos constituem meros órgãos integrados à estrutura administrativa da União, esta sim, dotada de personalidade jurídica de direito público, nos termos do artigo 41.1 do Código Civil. Assim, não obstante os atos questionados resultem de deliberações do CNJ ou do CNMP, a autoria de tais atos será imputada em conformidade com a teoria administrativa do órgão, apenas ao ente político revestido de personalidade jurídica, no caso, a União, a única detentora de legitimação ad causa. Não foi por outra razão que este plenário, apreciando esta questão específica, assim se pronunciou, decidindo em acórdão unânime. Conselho Nacional de Justiça, causas de natureza civil contra ele instauradas, das atribuições regionais originárias do Supremo Tribunal Federal, caráter estrito e taxativo do rol fundado no artigo 102 da Constituição da República, regra de competência que não compreende quaisquer litígios que envolvam impugnação a deliberações do CNJ, reconhecimento da competência originária do Supremo Tribunal Federal, a persecução de mandado de segurança, de data, de habeas corpus ou de mandado de injunção, em situações em que o CNJ, órgão não personificado, definido como simples parte formal, investido de mera personalidade judiciária ou de capacidade de ser parte, for apontado como órgão coator, são passiva federal as demais hipóteses, pelo fato de liberações do CNJ serem juridicamente imputáveis à própria União, que é o ente de direito público em cuja estrutura institucional se acha integrado o mencionado conselho. Compreensão e inteligência da regra de competência originária inscrito no artigo 102.1-e da Constituição. Doutrina, ação originária não conhecida, recurso de grave improvido. Vou eximir a leitura que diz respeito à obra deste Tribunal Pleno do insigne ministro Celso de Mello, de fevereiro de 2014. Nesta mesma linha, que data máxima vênia a mais adequada, eu destaco inúmeras outras decisões no meu voto, de que vou me eximir da leitura. Apenas vou destacar aqui algumas. PET 3.674, AQO, ministro Sepúlveda pertence. Ainda destacarei como precedentes a CO 1704, relatoria do ministro Aires Brito, 15 de fevereiro de 2011, a CO
1796, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, de 1º de julho de 2011. ACO 1680, relator ministro Teori Zavascki, também deste plenário, de dezembro de 2014. É certo, prossigo eu, que o Supremo Tribunal Federal tem procedido à superação sempre pontual e excepcional da interpretação firmada no julgamento plenário da PEC, também já citada, 3.674, de modo a reconhecer a competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciar os litígios envolvendo temas relacionados às prerrogativas institucionais e orientações normativas do Conselho Nacional de Justiça e, paralelamente, do Conselho Nacional do Ministério Público, valendo transcrever a ementa da decisão proferida pela primeira turma desta Corte ao exame do agravo regimental na reclamação 15.564, multicitada, em julgamento em havia e na qual fiquei vencida, tornando-se redator para o acordo Vossa Excelência, senhor presidente, eminente ministro Luiz Fux. Vou me eximir de fazer a leitura de uma ementa, ministro Fux, que é autoexplicativa, como diz Vossa Excelência, e muito longa. E destacando que talvez por isso mesmo tenhamos afetado o julgamento deste agravo ao pleno, que naquela sessão fiquei vencida e prevaleceu o voto de Vossa Excelência e do ministro Alexandre de Moraes, pois estavam ausentes, por óbvio, justificadamente, os ministros Marco Aurélio e Roberto Barroso. Ainda o ministro Luiz Roberto Barroso, se reportando justamente a essa situação, já votou no sentido de superar essa compreensão que ele antes também endossava. Prossigo eu dizendo: tenho para mim, contudo, não obstante as judiciosas razões expostas por Vossa Excelência, ministro Fux, naquele douto voto a que me referi, que a análise do conteúdo normativo da regra inscrita no artigo 102.1 não autoriza qualquer interpretação que outorgue ao Supremo Tribunal Federal, com absoluta exclusividade, a competência para o julgamento de ações ordinárias em geral, bastando, para tanto, a mera existência de interesse institucional subjacente às atribuições constitucionais de qualquer um dos conselhos. Nem tampouco, data vênia, comporta exegese restritiva da possibilidade de juízes e tribunais em geral, no exame de conflitos envolvendo direitos individuais e situações concretas, apreciarem, no exercício legítimo do controle difuso de constitucionalidade dos atos estatais, a validade jurídico-constitucional das deliberações emanadas daquele ou de qualquer um desses egrégios conselhos. Não vislumbro, renovando o meu pedido de vênia, qualquer risco, aspas, a preservação hierárquica e da atuação finalística, fecho aspas, do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício legítimo por magistrados regularmente investidos no desempenho da função jurisdicional e pelos tribunais em geral, da competência por eles titularizada de prestar a tutela jurisdicional do Estado em face de eventuais ou alegados abusos praticados pelo poder público ou mesmo de possíveis violações
de direitos individuais, difusos ou coletivos, reivindicados em juízo. Impõe-se a observância da nossa Constituição. Artigo 5º, inciso 35, que assegura a todo cidadão o amplo acesso ao Poder Judiciário. Eventual decisão judicial que afaste de maneira pontual e individualizada em relação apenas aos sujeitos de um determinado litígio, os efeitos e consequências de alguma singular deliberação administrativa proferida pelo Conselho Nacional de Justiça ou pelo Conselho Nacional do Ministério Público, não apresenta, com a devida vênia, o potencial de, aspas, fragilizar a autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão, fecho aspas, ainda mais se considerar que tais decisões judiciais estão sujeitas ao controle formal e material exercido pelos órgãos jurisdicionais de instância superior, seja pela via recursal, seja ainda pelos instrumentos autônomos de impugnação. Nem se alegue que a atuação judicante dos magistrados de primeiro grau e dos tribunais de segundo grau, inclusive dos tribunais superiores, no desempenho de suas atribuições jurisdicionais, constituiria uma ameaça ao exercício pelo Conselho Nacional de Justiça de suas funções, abro aspas, de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do judiciário, fecho aspas. Prossigo. Como se sabe, não se mostra juridicamente possível, nem mesmo perante o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de processos ordinários de índole subjetiva, a impugnação em abstrato de atos estatais de conteúdo normativo, gerais e abstratos. Somente a resolução de conflitos individuais, nos quais se postula a tutela de direitos e interesses concretos, mostra-se viável por meio das vias processuais ordinárias de acesso ao Poder Judiciário. Eventual pretensão de invalidação de atos de conteúdo normativo formulada em ações ordinárias apresentar-se-ia destituída, todos sabemos, de qualquer viabilidade jurídica, sob pena de convolar-se tal pretensão em inadmissível sucedâneo do processo de fiscalização normativa abstrata, tal como esta Corte tem assinalado em inúmeros precedentes. E aqui eu vou fazendo as transcrições de emendas e por todas eu cito a ACO 1456, Santa Catarina, relatoria do ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 17 de outubro de 2013, o julgamento. A publicação foi no 26 de novembro de 2013. Nada impede, entretanto, continuo eu, que os atos normativos dos conselhos sejam objeto de questionamento em sede de processo de controle concentrado de constitucionalidade. Esse litígio constitucional, contudo, deverá ser formulado perante o Supremo Tribunal Federal em conformidade com o que dispõe o artigo 102.1a da Constituição Federal e deduzido por quem dispõe de legitimação ativa para instauração de processo desta natureza nos termos do artigo 103 do texto constitucional. É importante enfatizar ainda, no que concerne, aspas, a preservação da própria finalidade, fecho aspas, tanto do Conselho Nacional de Justiça quanto do Conselho Nacional do Ministério Público, que, a meu juízo, a submissão dos atos desses conselhos ao controle jurisdicional exercido pelos juízes e tribunais integrantes do Poder Judiciário Nacional não representa em nenhuma extensão, aspas, a dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional, fecho aspas. Como reiteradamente assinalado por esta Suprema Corte, o
o poder hierárquico titularizado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público em relação aos órgãos judiciários, no caso do CNJ, eles são subordinados, restringe-se ao plano do controle administrativo, financeiro e disciplinar, diante da natureza estritamente administrativa, que ostentam, sem superioridade hierárquica ou posição dominante, quanto ao desempenho da função jurisdicional, no caso do CNJ, em relação aos órgãos judiciários, que lhes são subordinados, restringe-se ela, administrativo e disciplinar, diante da natureza estritamente administrativa dos referidos conselhos, que, como eu disse, não ostentam autoridade hierárquica ou são dominantes quanto ao desempenho da função jurisdicional pelos órgãos, quando pertinentes do Poder Judiciário, até mesmo pela simples razão, que já destaquei, de que, enquanto órgãos de natureza tão só administrativa, não dispõem de qualquer atribuição de caráter ou natureza judicante. Por essas razões, em resumo, e destacando, até por já ter ouvido alguns dos eminentes pares, que têm compreensão diversa da minha, por essas razões, e destacando que, neste caso, o que estamos a examinar nesta reclamação é justamente a competência originária dessa Corte para uma ação ordinária em que busca uma promotora de justiça justamente a suspensão, o cancelamento, no caso, a declaração de nulidade do procedimento administrativo disciplinar em que lhe foi imposta uma penalidade ou, e subsidiariamente, ao também um pedido de adequação da sanção. Então, renovando o meu pedido de vênia a todos os colegas que têm compreensão contrária, o meu voto é no sentido de reafirmar a orientação jurisprudencial consolidada pelo plenário dessa Suprema Corte, no sentido de que norma que institui a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, prevista no artigo 102.1-R da Constituição, para processar e julgar originariamente ações contra os conselhos, devem ser interpretadas restritivamente, de modo a contemplar somente as ações constitucionais de caráter mandamental, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data e reclamação, nas quais o próprio CNJ ou o CNMP figure como órgão apontado como coator, sem prejuízo da possibilidade de impugnação dos atos destes conselhos processuais ordinárias perante os órgãos da Justiça Federal de primeiro grau, em atenção ao artigo 109.1 da Constituição. Fico aqui, senhor presidente, porque Vossa Excelência vai colher o voto do ministro Gilmar Mendes na ADI. Então, voto renovando o meu pedido de vênia, senhor presidente, no sentido de negar provimento ao agravo regimental. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Em razão do horário, suspendo a sessão pelo prazo regimental de 30 minutos.